Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda parte da nossa aula sobre mercantilismo e cameralismo. Eu sou o professor Cláudio Nascimento e vamos agora debater, não é isso, o mercantilismo e cameralismo, né? Então, o mercantilismo, ele representa um momento de grande fertilidade do pensamento econômico, não é isso? E não é à toa, né? E não é à toa. Que no século XX, um célebre, né, economista, né, John Maynard Keynes, o grande Keynes, né, o tenha definido no capítulo 19, né, de sua mais importante obra, né, a Teoria Geral do Emprego, né, dos juros e da moeda, de 1936, né. Seus representantes eram pensadores pragmáticos, né, voltados a dia, né, da atividade comercial e financeira. Não havia muita comunicação entre eles e tal fato explica, né, em parte, a ausência de ferramentas analíticas comuns, né, ou de grandes ideias, né, unificadoras. Embora não tenham, né, sido muito importantes no desenvolvimento da análise econômica, né, eles contribuíram significativamente na identificação e principalmente na coleta de dados dos tratamentos estatísticos, né? Então, a doutrina mercantilista, ela teve sua origem, né, como a gente começou, né, teve sua origem na prática dos reis medievais, né, e gradualmente foi firmando-se, né, como racionalização das políticas intervencionistas, né, que já vinham sendo adotadas, né, sendo adotadas, né. Então, à medida que a classe comerciante e financista enriqueciam, ela ganhava importância na sociedade medieval e os nobres feudais, né, sentindo-se ameaçada com o status quo, né? Então compeliam o rei a tomar de medidas, né, medidas para controlar a atividade mercantil, é isso, de modo a limitar o enriquecimento, né, com o comércio. Então é interessante que na Inglaterra, né, na Inglaterra, já no final do século XIII, né, os reis Eduardo I e III, né, estabelecem uma série de regulamentações econômicas. Entre elas, o controle, vejam só, entre elas, o controle de preços e salários. E a garantia de monopólio com o fito de limitar a concorrência. Observe, então vai ter uma política aí, a preocupação, né, controle de preços e salários, né, isso. Já no século XIII, preocupação com preços e salários e no monopólio do comércio. Hoje vai limitar a concorrência, porque se eu tenho um monopólio, só eu posso produzir determinado bem ou serviço, único, né? Uma única empresa simplesmente ofertando um bem ou serviço, né? Uma única empresa ofertando um bem ou serviço. Então vejamos, então os comerciantes submetiam-se ao controle do rei, é isso, com medo de maiores hostilidades, né? No século seguinte, os reis Ricardo, né, segundo e Henrique II, né, eles, enquanto mantinham leis que inibiam o comércio interno, né, na Inglaterra, procuraram estimular. De que forma? É isso. A concorrência internacional dos produtos. É isso. Inglês, negociando-se, ou seja, externamente, para tanto, né, tratados que garantissem, né, a supremacia dos comerciantes ingleses. É isso. Aí, na realidade, começa a questão do protecionismo, né? Ou seja, a gente tem que fortalecer a nossa economia, né?
Então, em 1391, o próprio texto aí de vocês coloca, né, há o ato de navegação, né, que vai estabelecer um monopólio, né, isso, das frotas nacionais ao comércio, né, com a Inglaterra. É claro que favorecia as classes mercantis, né, a despeito do controle e que eram submetidas. Então, em nome do nacionalismo, é isso, o rei foi então acumulando, né, acumulando poder ao tempo que a nova classe ligada ao comércio, né, ia conquistando seus passos. Então isso levou, no final do século XIV, vejam só, a associação entre monarcas e burgueses, né? O que garantiu a centralização do poder, primeiro, garantiu a centralização do poder, né, isso, em detrimento da antiga classe dos senhores feudais. Aí surge o nacionalismo exacerbado, né, no recém-criado Estado-nação. Aí vocês vão ter a formação dos estados, né? Isso, ou seja, os poderes eram absolutos, né? Divino ao rei. Mas entenda que a maior preocupação aí, né, era a questão da economia. A principal preocupação econômica do mercantilismo era a busca de pleno emprego. Lembremos que lá em 1300, né, havia a questão de controlar o emprego e salário. Então a nação poderosa deveria o quê? Usar todo o seu território para atividades produtivas na agricultura, é isso, na mineração, na manufatura, né? Os trabalhadores, eles deviam ser encorajados, né? E manter-se o quê? Para manter-se empregados, né? Ou seja, o desemprego era visto como resultado de indolência, indolência do trabalhador, e era tratado como um problema social. Assim, os pobres desempregados, eles deveriam ser o que? Ser, em tese, amparados pela sociedade, né? Então, o problema do desemprego, da mendicância e da marginalidade tornou-se o que? Particularmente importante na época do mercantilismo. Então, as recentes transformações, é isso, porque passaram as economias da Europa ocidental, né, isso, não favoreceram o emprego. Um primeiro fato que mudou, é isso, a estrutura produtiva na época foi o nascimento, é isso, no século XVI, da indústria da manufatureira, né, isso, ou seja, em substituição ao antigo artesanato medieval, né? Então vejamos, aí vamos compreender agora as etapas do pensamento mercantilista, né? Então no início do século XVI, então verifica-se na Europa um renascimento intelectual, né? Que consistiu na incorporação dos antigos valores, né? Estéticos e culturais, né? Dos gregos. Então isto aí certamente impulsionou, né? Impulsionou o pensamento de várias áreas, né? Em economia não houve, na realidade, no período, muita continuidade, né? Com as reflexões escolásticas, né? Pois a própria maneira, que vocês compreendam, a própria maneira de interpretar a vida econômica passou a ser outra. Isso, passou a ser outra. Ou seja, as reflexões teóricas, né, isso, sobre o valor dos bens, né, dão lugar a considerações pragmáticas sobre o que? Sobre o comércio. Então a preocupação agora era com o comércio. Então o principal problema econômico que vinha assolando a Europa nos últimos 2 séculos era a insuficiência. A insuficiência de dinheiro em circulação, é isso, para sancionar o aumento das trocas. Então, a oportunidade, isso, propiciada pelas colônias para o afluxo de quê? De metais preciosos, que parecia não só resolver o problema, mas garantir às potências o que? Colonizadora, a possibilidade de ímpar de estimular a produção interna, e com isso enriquecer o reino. Então, a maior oferta monetária, eu quero que vocês compreendam que a maior oferta monetária
Deveria estimular o quê? Deveria estimular as economias. O que é basicamente correto, né? Então precisava de dinheiro para facilitar as trocas de mercadoria, né? Então se imaginarmos, observe, se imaginarmos que elas estavam trabalhando, né, abaixo do pleno emprego, né? Então os mercantilistas precisavam que a preocupação era garantir o pleno emprego, né? E a questão do e que as pressões inflacionárias não ocorreriam tão cedo, né? Então isso levou os primeiros autores mercantilistas a uma sociedade o que a uma associação simplista, né, entre moeda e riqueza, e acreditando que a primeira levaria automaticamente ao aumento da oferta de bens, não é isso? De bens reais na economia. Então a concepção denominada de bulionismo ou metalismo, ou seja, confundir a moeda com riqueza, né? Então, embora seus autores não fossem tão ingênuos como dá a entender, né? Admite no seu livro, né, 4, né, da riqueza das nações, a consequência dessa interpretação, né, de toda a medida que contribuísse, né, para o acúmulo de ouro e prata dentro das fronteiras. Então, o comércio internacional era visto como meio para a aquisição de metais preciosos, né? E todas medidas restritivas, né, isso, que resultassem em aumento de entradas, né, de metais seriam desejáveis. Então a gente vai restringir a entrada simplesmente de comercialização de outros países, né, e aumentar na realidade a nossa produção para a venda externa, né? Então os bulionistas não perceberam as oportunidades oferecidas, né? E pelo comércio entre as nações, de se aumentar, na realidade, a produção total de todos o quê? De todos os países envolvidos, né? Então, na realidade, nós vamos ter aí com a especialização de cada um. Ou seja, fato plenamente identificado lá no século XVIII, vejam só. Então, nós temos principais formuladores, né? Isso é o mercantilismo, principais formuladores, aspectos gerais da doutrina, que vocês vão perceber aí no texto, não é isso? Então eu tenho, primeiramente, a ruína dos valores, não é isso? Inspirado na moralidade cristã. Observe, ruína dos valores, inspirados na moralidade cristã, sobre a vida econômica versus fortalecimento de uma nova forma de poder, o Estado moderno. Então, no Estado moderno, quem é o absoluto? Sou eu. Eu quem? O rei, né? Então, o rei era absoluto, né? Então, o conceito de riqueza metalista, bulionista, né? Ou seja, então precisava o quê? Atrair a riqueza, né, para os estados, né? Fortalecimento da riqueza interna. Ou seja, o poder do Estado era a função direta da riqueza do reino, né? Cuja grandeza se definia pelo acúmulo de metais preciosos. Então vejamos, quanto mais metais preciosos eu tivesse, mais riquezas eu teria, maiores poderes eu teria. É isso. Então isso aí implicava em que? Na potencialização de que? Das hostilidades e dos conflitos comerciais entre os estados emergentes, né? Então, na realidade, eles precisavam garantir esse fortalecimento. Aí vem a primeira fase metalista ou bulionista, né? Inspira a teoria quantitativa de que? Da moeda. Precisava acumular metais preciosos, né? Um dos precursores, formuladores é o Cléder César, né? O Cléder César em Le Grande Monarchie de Fleur. Então, Grande Monarquia Francesa, em 1515, né? Afirmava que o poder do país depende de que exclusivamente da reserva de ouro e de prata. Então, quanto maior a reserva, maior é o poder do Estado, né? Então, na Espanha, isso houve a revolução dos preços,
que envolveu duas questões. Primeiro, o aumento dos preços. Segundo, a desvalorização da moeda. Luiz Ortiz, na obra Para que Moeda Não Saia do Reino, em 1559, e 58, desculpe, ele defendia um conjunto de medidas visando o quê? Garantir o cúmulo de metais preciosos. Então, interessante. Então, esse metalismo, bulionismo, se baseava o quê? No fortalecimento do poder dos estados modernos pela sua riqueza. Quanto mais metais preciosos tivesse, maior seria a riqueza do Estado moderno, Maiores poderes teriam, E quanto maior a riqueza, maior seria os investimentos internos, com guerra, etc, etc, etc. Então, Malestre, então ele vai dizer o que? A questão da fidúcia. Que é isso? A questão da fidúcia. Confiança. Então, a moeda de conta, A moeda de conta, a Libra, representa em 1556, isso, menor conteúdo de prata, Menor conteúdo de prata no século XV. Então, embora se pague mais em Libra, isso, na realidade não se dá mais ouro ou prata que antigamente, Isso, então na realidade você vai ter a questão da confiança da moeda aí nessa discussão, da Libra, que representa a menor quantidade que de prata, que é discutida aí. Aí Tomás Mercado, outro autor, isso que eu trago para vocês, que o texto não coloca, mas eu trago, que é a elevação do preço, se devia à abundância de ouro, ou seja, a escassez de mercadoria. Evidentemente, aí vocês vão ter aquela velha lei da oferta e da demanda, Então, excesso simplesmente de oferta, é isso, e desculpe, Então, na realidade, aí vocês vão ter isso, escassez de oferta, escassez de oferta e aumento da demanda. Então, na realidade, aumentaria os preços. Porque a elevação dos preços se devia ao quê? A abundância de ouro e escassez de mercadoria. Tinha muita gente com dinheiro, mas cadê a mercadoria? Se não tem mercadoria, então a gente vai cobrar mais caro. É isso. Havia escassez. Então, Jean Baudin, respondendo a Malestre, o grande Jean Baudin, ele vai dizer o seguinte: ele vai relacionar o aumento dos preços em lugar à abundância de ouro e prata, Ou seja, e secundariamente a prática de monopólio, isso, ou seja, a escassez do mercado interno, e o consumo do luxo, isso, da aristocracia feudal, Então, na realidade, aí vai haver a questão começa a questão do monopólio. Então, para impedir o que? A livre concorrência, porque se eu tenho um monopólio de determinado bem ou serviço, só eu posso oferecer o bem ou serviço, entenderam? Então isso aí impede a concorrência, porque só um pode distribuir o acesso aos bens e serviços. Então essa análise constitui uma explicação muito interessante e rudimentar, de uma análise quantitativa da moeda. Então observe, havia muita moeda e pouca escassez de mercadoria, Então na Inglaterra, o principal defensor do metalismo, que era o Gerard Monet, cabia ao Estado intervir ativamente, estabelecendo regras e regulamentos, visando coletivizar, as vantagens decorrentes das relações comerciais. Aí vem o intervenção do Estado, na economia. Então as moedas, observe, deveriam ser trocadas, obedecendo a uma paridade monetária entre as nações, ou seja, para que houvesse um equilíbrio e não havia alteração no fluxo de metais, entre os países. Então, se a moeda de um país era adulterada e se desvalorizava, aumentava o que? O fluxo de metais preciosos.
para o estrangeiro. Observe, se a moeda do país era adulterada e se desvalorizava, aumentava o quê? O fluxo de metais preciosos. Para isso, para o estrangeiro. Então vejamos, aí começa aí a questão do intervencionismo, né? A intervenção do Estado na economia, né? Então, como garantir a riqueza do Estado, impedir a saída dos metais? Aí a França, Lafayette, né, defendeu uma política de apoio à criação das manufaturas, né? Estímulo ao comércio. Então, formaram a base da doutrina, né, do estímulo ao comércio. Então, precisou que estimular o comércio. Então aí vocês vão ver, comércio como outra modalidade de guerra, né? Por causa da concorrência, né? Então essa grande concorrência simbolizava uma guerra, todo mundo querendo comercializar. Aí vem o protecionismo, né? Aí eu vou proteger o meu comércio, ninguém entra, tá certo? Eu vou proteger o meu comércio interno, o meu comerciante. Então, na qual o progresso de uma nação implicava necessariamente que em prejuízo para as demais. Então, na realidade, cria companhia de comércio, é isso, e manufaturas, e desenvolve a marinha, vai ter aí o desenvolvimento da marinha, né? Praticou o quê? O intervencionismo em larga escala, né? Visando o quê? Assegurar a qualidade dos produtos feitos na França, né? Destinado principalmente ao mercado estrangeiro luxo. Então valorizava só o mercado, os produtos de um país, e o outro não. Aí havia o protecionismo, havia o intervencionismo, né? Então, aí vocês vão relacionar a oferta e demanda de moeda de taxas, né? De juros. Então, a única maneira de aumentar o volume de metais preciosos era o quê? Ao mesmo tempo, era manter os juros baixos por meio da balança comercial. Ou seja, portanto, havia necessidade de manter os juros baixos e a valorização da população como fator da força econômica do país. Então, cabe destacar que essa percepção já havia surgido há alguns anos antes, né, na análise de Antônio Serra, né? Então, a importância das manufaturas como principal meio de promover a acumulação de metais preciosos para o país, né? Então, na realidade, aí nós vamos ter a segunda fase, que é a balança comercial, né? Então, eu tenho que exportar mais, importar menos, né? Então, é equilíbrio, importar mais, exportar menos, né? Exportar mais, importar menos, né? Vender mais, comprar menos, pronto. Então, a parcela de metais que cabia, né, isso, a um país dependia dos ganhos, né, obtidos no mercado internacional por meio da balança comercial. Então, esses ganhos poderiam ser ampliados com maior produção, né, isso. Portanto, se opunha ao que? A entesouramento e defendia o que? A contínua reinvenção, né, dos ganhos obtidos na balança comercial, é isso, na ampliação do comércio. Então vocês vão ter essa prática trazia a vantagem tripla de manter o que? Os preços baixos e garantir a oferta de moedas, juros baixos e os benefícios inerentes à participação crescente, é isso, no mercado internacional. Então, aí vem a questão do intervencionismo, desloca o foco da balança, né? Isso que vai formular aí algumas ideias, né? De que o ouro e a prata são que a medida de comércio, mas que a fonte dos produtos que o alimenta são a manufatura e a agricultura. Então, sua defesa do livre comércio como melhor para estimular o desenvolvimento de quê? Do setor manufatureiro. Então, precisava o quê? Do livre comércio para estimular esse comércio manufatureiro, né? Então, aí vocês vão ter na Alemanha, na Áustria, vai surgir uma variante do mercantilismo conhecida como cameralismo, ou seja, um Estado forte, capaz de estimular e apoiar a produção interna e se impor ao Estado vizinhos. Então, dependia de fontes inesgotáveis de riquezas, né? E esta, por sua vez, era a função da prosperidade, certo? Então, na realidade, a riqueza e poder são conceitos relativos. Então, a abordagem que o problema econômico encontra-se entregados ao que? A política e são inseparáveis à ação do Estado, né?
ação do Estado, ok? Então vejamos, pessoal, então nós falamos nessa aula aí de mercantilismo, né? É isso, e na realidade, e o cameralismo, né? Que surgiu na realidade, né? Uma variante, né, do mercantilismo, que surgiu lá na Alemanha e na Áustria, que defendia que o Estado forte, capaz de quê? De se apoiar a sua produção interna e impor os Estados vivos, tá ok? Então aqui quem falou para vocês é o professor Cláudio Nascimento, tá certo? Professor de Economia Política. Então espero que vocês aproveitem esse vídeo, não é isso? E uma boa aula para vocês, tá certo? Após a leitura do texto, o desenvolvimento das questões que seguem no final do texto. Um forte abraço para vocês e uma boa Páscoa para todos. Que todos tenham uma semana santa de felicidades, tá certo? Um grande abraço fraterno e boa Páscoa para vocês.